ficar longe de todo mundo, né? Para não ter problema. Hoje nós vamos para a lição 172 do Caminho, Verdade e Vida. Estamos acabando esse livro. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e a cada capítulo nós temos muitas lições importantes. E essa nós vamos falar sobre lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é Jesus. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza, as cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Aqui este texto nos lembra um outro texto de Lacordaire que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês devem lembrar, chama-se Bem Sofrer e Mal Sofrer. Então, essas duas ideias, elas são bastante similares. Aqui fala do desespero. Quando o sofrimento vem com um desespero absurdo, é um veneno mortal para a alma e para o corpo. E naquele texto do Lacordaire, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o mal sofrer, aquele que transforma às vezes o sentimento interno em cólera, em impaciência ou em desespero, ele também não é um sofrimento que vai levar ao crescimento espiritual. Ele simplesmente é um debater-se de uma criança que não quer seguir as regras. Quando nós olhamos uma criança, é fácil a gente julgar, assim, tá se debatendo, mas não adianta, vai ter que estudar. Não quero. Você só espera a criança parar de se debater e fala, já parou? Pois então agora senta aí que você vai ter que seguir com essa questão de matemática, por exemplo, né? Só que quando é conosco mesmo, o negócio já começa a complicar. Quando é com a gente, é muito mais complicado. Mas no fundo é como se alguém lá em cima estivesse olhando e falando assim, já parou com esse choramingo? Já parou com isso? A gente demora para perceber que às vezes isso que nós entramos é um choramingo, porque
a gente está dentro, né? A criança também não está percebendo. E nós somos, às vezes, como crianças espirituais. Apesar de já termos alguma idade, às vezes nos comportamos assim. Mal sofrer, ele é algo que no fundo está ligado a uma falta de fé. Afinal de contas, o que Jesus veio nos trazer? A esperança completa, mesmo quando nós estamos carregando o fardo mais pesado. E se naquele momento de sofrimento, que a gente infelizmente passa uma vez, melhora um pouquinho depois, passa de novo por outra, a nossa vida é assim. A gente não pode esperar daqui para frente só alegrias, né? Não pode. A gente sabe que a gente vai ter sofrimentos morais, sofrimentos físicos, a gente vai passar por algumas coisas. Cada uma delas é um aprendizado, se a gente quiser aprender. E quando nós estivermos nesse momento, que tal agora a gente lembrar, e isso é uma advertência para todos nós, para mim, para todos, que tal daqui para frente, não imaginar, não vamos mais sofrer, mas imaginar, vamos passar por algumas coisas difíceis, sim. Como é que nós vamos agir de agora em diante? Bom, principalmente, um primeiro ponto. Quando nós nos aprofundamos no entendimento, quando nós nos aprofundamos nas leituras e na compreensão das coisas que nos acontecem, fica mais fácil da gente orar e ter aquela segurança. Vamos ver antigamente, né? Antigamente, antes da Boa Nova, que veio trazida por Jesus, as pessoas tinham os profetas, as pessoas tinham as orientações. Vamos ampliar um pouco, né? No mundo dos judeus, tinha os profetas. No mundo dos indígenas, sempre houve o cacique, o pajé. No mundo das pessoas que eram os pagãos, que acreditavam em vários deuses, eles tinham também alguma orientação. Todos tinham. Só que, claro, era uma orientação que vinha de uma forma um pouco mais agressiva. Você não seguiu as regras, logo, haha, você está sofrendo. E o que Jesus veio dizer para a gente? Veio dizer que Deus é Pai. Essa é a grande novidade. E ele veio provar com experiência própria, isto é, com a aparição dele depois da crucificação, ele veio provar que de verdade a vida após a morte existe. Não é alguma coisa nebulosa, abstrata, porque muitas pessoas pensam nisso como se fosse algo, sim, como se fosse uma nuvenzinha, algo impessoal. E na verdade isso não nos dá tranquilidade. Nós queremos ter vida, mas vida nossa, a nossa memória, os nossos afetos. Muitas pessoas que não têm muita fé ou que têm dúvida falam assim, sim, mas as pessoas não voltam para dizer o que aconteceu. Nós temos que nos aprofundar na doutrina para saber por que não voltam. Por que só algumas poucas pessoas voltam? Quando nós mergulhamos nos estudos, nós vamos ver uma coisa muito singular. Primeiro, se nós estamos desequilibrados, não é bom que voltemos. Imagine uma pessoa que sai do seu corpo, que já está sem possibilidade de vida, o espírito sai e começa um looping cerebral perturbativo. Essa pessoa, ela não vai ter autorização para se comunicar com os familiares. É uma proteção. Nós temos que reconhecer, gente, vamos reconhecer que a maior parte
dos nossos amados desencarnados não são como missionários absolutamente em paz com a vida. Vamos ser sinceros conosco e com os nossos familiares. Nós os amávamos, certo? Mas eles não eram perfeitos. A probabilidade deles terem desencarnado e estarem em confusão é enorme. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos ainda está nessa situação. Quando não estarão? Quando chegar o momento em que a humanidade inteira estiver evangelizada e o desencarne se der em paz. Quando que isso vai acontecer? Daqui a um tempo. Não sabemos quando. Mas imaginemos daqui a uns 50 anos, daqui a uns 100 anos, não sei. O mundo está caminhando de uma certa forma, alguns grupos estão caminhando para isso, mas a gente sabe como a gente demora. E então, essa volta, ela só se deu muito de vez em quando e em algumas circunstâncias especiais. Por exemplo, quando Chico Xavier trouxe mensagens tanto de pessoas equilibradas como de pessoas desequilibradas, ele conseguia. Ele tinha essa autorização, porque ele conseguia manter a si próprio equilibrado, apesar de receber várias influências negativas. Quem de nós pode fazer isso? Se nós recebermos uma influência negativa de algum parente que nós amamos, nós vamos seguir o desequilíbrio dessa pessoa. Não é verdade? Então, por isso que não volta com tanta frequência. Um dia, mas esse dia talvez nem demore tanto. Um dia nós vamos estar jantando em família e vai aparecer a nossa avó, o nosso avô, para conversar conosco, como se fosse uma pessoa encarnada. Mas para isso, o nosso jantar precisa ser absolutamente harmonioso. Quando nós conseguimos isso? Não é verdade que está difícil? As nossas famílias ainda, elas estão numa situação um pouco confusa, falando muito sobre questões materiais, olhando muito para baixo em vez de olhar para cima. Nós precisamos aprender a modificar a vibração do nosso lar para, desse jeito, aos pouquinhos, e transformando esse nosso bairro, essa nossa cidade, para que um dia a gente tenha harmonia suficiente para ter um intercâmbio mais tranquilo. Agora é impossível. Então, por isso que nós falamos, ao mergulhar no estudo, nós vamos ver a lógica de algumas coisas. E aí, nós vamos reconhecer a lógica do sofrimento. Não é triste a gente imaginar que ainda vai ter sofrimento, não só para nós, mas para as pessoas que conhecemos, que amamos, ou às vezes pessoas desconhecidas que vão ter um sofrimento grande. Não é chato isso? Claro que é. Mas aprofundando o nosso raciocínio dentro da situação espiritual de cada um, nós vamos chegar a algumas conclusões. Uma delas é que tem coisas que tem que acontecer mesmo para o crescimento de cada um. Porque realmente tem coisas que nós somos muito cegos. Vamos dar um exemplo. Alguém está numa situação só e apenas relativamente ruim. Isto é, está com um trabalho que não é muito bom, depois volta para casa, a família briga um pouquinho, toda aquela coisa assim, não está nada nem muito bom, nem muito ruim, e ela continua nessa vida que parece cinza, né? De repente acontece um chacoalhão. Uma das pessoas da casa fica muito doente, abala todo mundo. Nesse momento, as pessoas da família se unem para fazer que essa pessoa melhore. Então, em vez daquele cinza que estava no trabalho mais ou menos, em casa mais ou menos, tudo mais ou menos, de repente a pessoa acorda, às vezes ela procura ajuda,
ela vai para uma igreja, um centro, qualquer lugar, ela procura ajuda, ou ela procura ajuda com um médico, tanto faz. A ideia central é que esse chacoalhão vai fazer com que a família se una. E essa doença, ela realmente veio para mudar algumas coisas. Algumas pessoas acordaram. Qual a porcentagem das pessoas que acordaram? Não sabemos. Nós vamos só saber daqui a um tempo. Mas esses chacoalhões, infelizmente, são necessários. Então, quando o sofrimento nos atinge, primeiro respirar fundo. Primeiro tentar ficar calmo. Orar e deixar que essa calma e essa oração nos abra algum entendimento para perceber a razão disso tudo. E tem uma razão. Pode acontecer da razão ser muito profunda e ainda não ser permitido para o nosso equilíbrio interno que nós saibamos tudo. Vocês sabem disso, né? Pode acontecer que não nos seja permitido saber a profundidade do assunto, mas isso não importa tanto. Basta abrir uma janelinha e falar, será que aconteceu algo antes, talvez em outra vida relacionado a isso? Basta esse entendimento para a gente passar por isso como um rojão. A ideia é passar pelos sofrimentos com o foco na melhora, com o foco no equilíbrio mental, espiritual, afetivo, para ir em frente. Com ânimo. O ânimo vem de Jesus. Porque Ele está sempre nos envolvendo. Então nós viemos falar sobre sofrimento, mas viemos falar também sobre a resolução disso daí. Que é realmente esse ânimo, essa força que a gente tem muito mais forte do que a gente imaginava. Quem já não ouviu falar, por exemplo, o que acontece quando um animal, uma fêmea, está em perigo com os seus filhotes? Ela se transforma, mesmo que ela não seja nem tão forte, ela se transforma numa fera. Ela vai ter uma força que nem ela sabe que ela tem para defender os seus filhotes. É essa força que a gente tem dentro de nós, que nós viemos buscar aqui. É essa força que existe. Só que às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de ir buscar, de tirar de dentro. Nós temos, porque nas horas mais agudas do nosso sofrimento, nós buscamos e achamos essa força. Então, nós só podemos dizer o seguinte: bem-aventurados sim os aflitos, porque serão consolados. Mas principalmente bem-aventurados aqueles que encontram essa força interna para se desdobrar, sair dessa situação de prisão e se libertar espiritualmente. E é isso que nós encontramos quando nos aprofundamos nos estudos, quando lemos um pouquinho mais das mensagens que vieram nos trazer os espíritos abnegados, que às vezes estavam já em situação de bem-aventurança completa, mergulharam no nosso orbe, na nossa terra, que para eles é tão denso, tão pesado, é como se nos convidássemos para ir para uma casa extremamente mal cheirosa. Nós relutamos e falamos assim, ai não, meu Deus, é muito ruim ir para lá.
mas eles vieram. Eles vieram para nos contar. Eles vieram porque são corajosos. Eles vieram porque têm amor a Deus. Por isso que Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas, porque é esse amor que nos guia para coisas difíceis, mas que uma vez que nós ultrapassamos, nós sentimos uma alegria imensa, uma energia gigante. Aquela energia que nós sentimos quando estamos apaixonados. É isso que nós viemos buscar aqui. É essa energia que está sendo jogada sobre nós todos neste momento. São pétalas de energia para que nós mesmos nos levantemos outra vez e outra vez e outra vez. Então, nós nos despedimos e esperamos ter muita energia nesta semana. Graças a Deus.